Mais uma vez, estamos juntos na Voz do Sagrado Ocã Laió. Muito obrigado pela presença do meu querido irmão Bruno Mota, né, que eu vou pedir que se apresente e conta um pouco da sua trajetória. Somos todos ouvidos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer meus antepassados, agradecer a Exu por essa oportunidade de estar utilizando essa cadeira onde nós recebemos diversas figuras do nosso candomblé. É a sua também. Muito obrigado. E quem é Babalorixá Bruno Mota? Babalorixá Bruno Mota, sou nascido e criado dentro de um terreiro este, fundado pela minha avó materna, em 19 de setembro de 1980. Sou iniciado pelas mãos sagradas do Babalorixá William de Exu, meu tio carnal. É um prazer e uma honraria em dizer o nome do meu tio. Sim. E meu Babalorixá, eterno Babalorixá. Sou neto de Antonieta do Oxóssi, mais conhecido pelo povo do Tomibogum, Xeberu, como Odelo Azan, e sou bisneto de Rufino de Beru. Essa é a minha linhagem dos meus antepassados, aos quais eu tenho muito orgulho em citá-los, tendo em vista que, para minha presença aqui hoje, para minha permanência aqui hoje, ter o orgulho em dizer do Orixá, eu agradeço aos meus ancestrais. Fui iniciado, como dito, na Rua Guarapari, 205, Mesquita, Baixada Fluminense, pelas mãos do William de Exu, e me tornei Iaô no dia 3 de fevereiro de 2007. Ao longo de muitas batalhas, ao longo de muitas obrigações, ganhei o posto e título de Babaebé da minha casa, ganhando das mãos de Oxóssi, de meu pai William, a herança do meu axé, da minha casa. Colofé. Colofé ou não colofé? Eu, apenas 16 anos de vida, um adolescente com uma responsabilidade até aquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo da minha vida, essa é a verdade. E ao longo de alguns anos, de muitos ensinamentos e abdicações, que eu lembro muito bem, meu Babalorixá William de Exu sempre me disse que para ser um bom Babalorixá eu deveria abdicar. Sem abdicação de muitas coisas, prazeres da vida, abdicação dos prazeres da carne, eu não me tornaria um bom zelador, não me tornaria um bom filho do Orixá, um Omorixá. E sempre fui muito cobrado por ter essa responsabilidade de levar o sangue da minha avó, levar a bandeira da minha família e de levar a bandeira dos meus ancestrais, né? Estamos falando aqui de Rufino do Beru. Então, não é nada fácil, mas ao longo desses anos eu venho me dedicando diariamente, porque um Omorixá e um Babalorixá é muito difícil. É uma cadeira muito difícil de se manter. Até o meu Mojuba, todos os Babalorixás, que o Orixá dê muito discernimento, sabedoria, honrarias para os Babalorixás, não só os Babalorixás, mas todos os Omorixás, que se dedicam diariamente dentro de um ebé, né, dentro de uma comunidade que é muito difícil a gente levar essa bandeira. Tenho orgulho em dizer que já sou Babalorixá, tenho filhos já iniciados, isso tudo com a autorização do meu Babalorixá William, que eu sou herdeiro. Certamente. Então, o herdeiro ele sempre tem que prestar as honrarias ao seu Babalorixá, que é o caso do meu pai William. Né? Todos os meus Iaôs foram raspados e iniciados
Todas as minhas equedes foram suspensas dentro do meu axé, na presença do meu babalorixá. Bonito, bonito, Bruno. E a gente percebe, e a gente gosta, às vezes, tá até na moda de falar de DNA, né? O DNA espiritual, o DNA biológico. Então, desse DNA, você foi um rapaz de 16 anos, né? Lhe foi confiada essa grande responsabilidade, né? Essa bela responsabilidade. E por falar em DNA, eu estou vendo um rapaz aqui do lado. Fala para mim, quem é esse rapaz aí? Bonitão, gente boa, olha só, que simpatia, né? Ele sai pelos poros. Assim, Exatamente. Esse daqui é o meu filho carnal. É uma pessoa que me ajuda muito. Fala aí, qual seu nome? Sou Breno de Oliveira Gomes. Isso, Breno prazer. de Oliveira Gomes. A benção mesmo, filho. Ele é uma pessoa a qual eu tive o prazer de desfrutar o que é ser pai carnal, o que é a responsabilidade de ser um pai, um chefe de família. Certo. E é uma criança, porém com posturas maduras. Olha que importante, que bacana. Participa de muitas coisas. Ele já tem até a curiosidade em jogar búzio. Eu tento até moldá-lo dentro das limitações, né? Mas tem um futuro brilhante, eu acredito. Uma tez belíssima, um olhar de autoridade. Eu estou vendo que esse segmento ser espiritual já começa, dentro da minha ignorância, delinear. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Que bacana. É uma cobrança de Jebalé Caraó. É uma cobrança que vem já da nossa história. E a sua família, né? Toda a sua família, ela está dentro do candomblé. E você, a senhora, sua mãe, né? A senhora, sua esposa, seu filho. O nosso conceito de candomblé é justamente dos primórdios africanos, que é a família. Certo. A família é o mais importante em qualquer conceito de seriedade, conceito de questão sólida. A nossa família, ela buscou essa responsabilidade. Nós temos alguns ditados, né, que nos acompanham. Talvez você é um rapaz, agora já ainda na flor da idade, nós sempre escutamos que a família é a mola mestra da sociedade. Poderia ser dito também da nossa construção, dentro do nosso processo de construção, que a família também é a mola mestra dos nossos rebés? O que você entende sobre isso? A sua opinião é tão somente a sua opinião. Exatamente. Cada um tem a sua e nós respeitamos todos aqui. Exatamente. Inclusive, quem estiver nos assistindo, dá um clique lá, né? Exatamente. Vai. Isso é importante. Aos 16 anos, como dito, falar de comunidade, eu como um título de Baba Ebé, a comunidade realmente é muito importante que a família esteja junto. Né? A família, o conceito familiar, porque a sua ética, ela vem de onde você vem. Então, se você tem a probabilidade de você ter uma boa ética, se você vem de uma família ética, a probabilidade é muito alta. Então, você é dentro do candomblé, isso eu costumo falar, inclusive, para os meus filhos, meus irmãos, o nosso ebé, que você é dentro do candomblé o que você é lá fora. Você é dentro do candomblé o que você é no seu mundo profissional. Se você é um bom profissional, você é um bom filho, você é um bom marido, você é um bom irmão, um bom companheiro. E o conceito familiar é muito importante às minhas vistas, né? Porque a construção do seu caráter vem de lá. Sim. Veja bem, eu falei logo no início da família, essa ideia da família ser a mola mestra para a sociedade. O que o senhor entende dessa construção familiar a partir do momento dos laços espirituais? Os seus filhos de santos, seus iniciados, que chamam de uma forma carinhosa como pai, né? Ninguém vai chamar zelador Bruno, é pai Bruno.
E temos essa construção de família também. E muitas das vezes ela substitui, né? Substitui a nossa família. Como é a sua visão com relação a isso? Essa construção, nós já falamos da nossa família biológica, sim, dessa nossa família espiritual, que para mim é tão importante quanto somos irmãos, somos filhos, tios, primos, sobrinhos. Por favor. Exatamente. Eu costumo dizer, no meu meio pessoal, que a melhor família é aquela que nós escolhemos. Muitas das vezes um grande amigo, ele se torna expressivamente um grande irmão. O conceito justamente de família espiritual é o conceito daquela família que a gente escolheu para nós. Certo. Além disso, com o carimbo, com o selo que o orixá está nos oferecendo. Ter um irmão de barco, isso a gente leva para a vida inteira. Ter um pai pequeno, ter uma mãe criadeira, isso a gente leva eternamente e vira muitas das vezes mais importante do que os laços de Egé. Entendo. É muito importante essa família espiritual, esse apreço da gente ter um laço de muitas das vezes termos os nossos filhos de santo frequentando os nossos laços pessoais, nossa casa, sim, passando claro. dividindo as necessidades. Às vezes divide até as mesmas lágrimas, né? Os mesmos sorrisos. Exatamente isso. Isso é importantíssimo. E em cima desse raciocínio seu, Breno já está com quantos irmãos espirituais lá? Olha, Breninho tem bastante irmãos e tios. Tem bastante. Você irmãos iniciou, e tios. Já tem bastante gente. Eu iniciei um barco e devido à pandemia nós tivemos que se moldar à nova realidade, tendo em vista que nossa casa ela é conceituada de muitas pessoas de idades elevadas, né? Então tivemos que respeitar essa doutrina, até porque graças ao Olorum, graças ao Baloaê, a minha voz está viva perante, né, todas essas questões. Então foi dito como regra dada pelo nosso zelador, né, meu Babalorixá William, a restrição de algumas determinadas funções e inclusive iniciações. Isso ficou, até o momento nós estamos restritos, né? Temos as nossas equedes, temos os nossos sobrinhos, né? Graças a Deus, uma grande família que nós escolhemos para nós. Eu ia mesmo falar com você sobre isso, essas questões da pandemia, né? Nós sofremos muito. O mundo todo sofreu, acho que assim podemos dizer. E em nossas casas de candomblés, elas foram atingidas não só pelas questões diretas da pandemia, como também com os temores, né? Uma coisa assim psicológica, as pessoas ficaram com medo de falar com as outras pessoas, deixaram de se abraçar, deixaram de se beijar. Já está voltando isso, você está recuperando isso tudo, essa demonstração de carinho, que o carinho nós não perdemos nem nunca vamos perder, não pelos nossos irmãos e pelos orixás, mas as demonstrações nossas, né, que nós temos bastante questões litúrgicas. Já está tudo recuperado lá no nosso Avelar? Então, como foi dito, nós ainda pensamos muito na restrição, né? Isso daí é uma determinação em prol dos nossos mais velhos, em preservar os nossos mais velhos. Mas candomblé, como o senhor disse, o candomblé é o calor, candomblé é o tato, candomblé é o suor, o candomblé é o conceito de um belo coro com seus cânticos, a demonstração histórica do orixá em suas danças e o calor humano. Isso é o candomblé. Então,
para a gente voltar o que era antes, eu acredito ainda que vai demorar um pouco, porque a cultura no momento é de preservação, é de certos limites, né? Então o EBE hoje ele tem essa responsabilidade em preservar principalmente os nossos mais sábios, que são os mais velhos. Mas já está voltando as cerimônias já está voltando. Públicas? Elas já estão voltando com certos tipos de restrições no momento de divulgação. Não divulgava como era antes, mas a nossa casa já, graças a Deus, está tomando o rumo determinado. Que bom. A gente fica feliz porque isso impactou muito, né, a pandemia com as casas de candomblé. A senhora lá em Mesquita, né? Exatamente. Em Mesquita. E como é que está essa questão lá em Mesquita? As questões de intolerância religiosa. Esse assunto nós abordamos em todos os nossos podcasts. Nós não podemos deixar porque nós não podemos fechar os olhos a determinados comportamentos reprováveis. Evidentemente que tem muitos exemplos, maravilhosos exemplos de união, de líderes religiosos, de várias religiões, que é isso que nós buscamos, todo mundo junto, alegria, amor, e vamos nessa. Porém, eu gostaria de saber do senhor se existe alguma questão, evidentemente que não queremos saber quem, como, então somente o fato, né, as ocorrências, se tem alguma coisa lá, se vocês sofrem esse tipo de problema. Então, graças a Exu, nossa casa não foi depredada, ela não teve nenhum tipo de intolerância agressiva, né? Que a intolerância ela existe em qualquer momento. Em vários níveis. É só a gente atravessar trajado das roupas dos nossos ancestrais que a gente percebe a intolerância. Mas os terreiros de Mesquita, né, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, eu não observei nenhum tipo de intolerância agressiva, né, mas conheço, infelizmente, alguns de Nova Iguaçu, algumas comunidades de Nova Iguaçu, que nós tivemos esse trágico, né, dentro do nosso século, dentro da nossa sociedade já evoluída, passar ainda por situações como essa, né, levantando bandeiras, as quais não precisamos entrar nesse mérito, porque é bem trajado, no nosso objetivo. é bem trajado e é bem explícito para todos, né? Então, graças a Deus, em Mesquita nós não passamos ou não tomei nem conhecimento de questões agressivas, intolerância agressiva. Mesquita é um município novo, né? Até pouco tempo era um bairro, se assim fazia pode parte dizer, de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, eu tive a oportunidade de trabalhar lá e moro ali muito perto, sou nascido e criado em Guadalupe, Ricardo, por ali, né? Então a gente conhece bem Mesquita. Gosto muito de Mesquita, passei muitas vezes lá. Como funciona e se é que existe o diálogo das casas de candomblé com a autoridade constituída, né? Nós estamos num momento bastante delicado, né, de política, essas coisas todas. O brasileiro fala cada vez mais de política. E como existe um diálogo entre a casa de candomblé e a autoridade constituída em Mesquita, qualquer que seja a autoridade? Então, o povo do candomblé, historicamente, tem a cultura de se esconder, né? Isso é muito enraizado ainda dentro da nossa religião, mas vejo evoluções, vejo contatos com questões institucionais, com o objetivo de proteção, né, das nossas liturgias. Em Mesquita, ainda há essa cultura, como nas grandes casas de axé do nosso país, que é a cultura ainda de se esconder, de se reservar, né? Se reservar, que é algo cultural e histórico, né? Os nossos antepassados, eles tiveram os porquês de se esconder para preservar, e hoje a gente, graças a Deus, graças ao Olorum, a todos os orixás, a gente está aqui tendo a possibilidade de estar falando de orixá,
coisas que anteriormente nós não teríamos essa condição por lei, né? Então, o conceito das casas, das comunidades espíritas, não só do Candomblé, mas englobando dentro de Mesquita e na Baixada Fluminense, ainda temos essa cultura de se proteger, se esconder. Perfeito, mas isso não prejudica de alguma forma as questões de recepcionar as benesses, que hoje as legislações, algumas legislações estão surgindo com lutas hercúleas, né? Inclusive os nossos irmãos aqui do Rio e os irmãos da Bahia. Ainda ontem eu vi um trabalho aí, não vamos falar, não convém, mas muita coisa está acontecendo. Exatamente. Existe algum movimento cultural, religioso em Mesquita, ou existe alguma perspectiva disso acontecer? Isso, exatamente. Existe a perspectiva. Já tivemos, tá? Já tivemos aí para os babalorixás mais antigos, só que como a cultura é muito forte ainda de preservação, né, de se preservar dentro do seu terreiro, mas acredito que com essas novas perspectivas de estudo, os nossos irmãos, o nosso EBE estudando, se qualificando, muitos nessas áreas de conceito jurídico, isso está ajudando muito a gente evoluir e ter sim a nossa voz, a voz do nosso povo de matriz africana, ter as nossas leis protegidas, liturgias, que é inclusive a nossa garantia constitucional. Eu estava falando aqui, você me dá um minuto, Breno. Oi. Como é que você está? Como é que tá estudando que série? Primeiro ano. Já está no primeiro ano, Breno? E já acompanhando seu pai com essa imponência, parabéns. Né? Ajuda muito seu pai lá, faz parte do podcast também, vamos conversar. Você ajuda papai? Ele está perguntando. Ajudo. Que bom. Pode falar. Fala perto do microfone. O que você ajuda o seu pai dentro do axé? Eu ajudo ele a fazer os negócios lá. É mesmo? Ajudo ele a fazer as coisas lá. Fala perto. Ajudo ele a fazer. Deixa eu ver. Parabéns, parabéns. Limpeza, ajuda a limpar. Ajuda na limpeza, já ajuda. É um típico filho de uma casa de terreiro. Né? Aquele que nasce. Breno. Parabéns para você, fico muito feliz. Obrigado. Mais ainda em saber que você já está no primeiro ano, está estudando. Daqui a um tempo você vai estar também formando opinião, vai estar conduzindo alguma coisa, com alguma responsabilidade. Eu não poderia deixar de trazer você para essa entrevista também, né? Já que você ajuda tanto teu pai, é tão um amigo do papai, né? E isso é candomblé. Isso é candomblé. Isso me deixa muito feliz em poder. E eu sei que você tem esposa ainda tem mãe, né? Exatamente. E essa dedicação sua exclusiva, quase que exclusiva ao candomblé, deixa a gente muito feliz. E mais feliz ainda eu fico em saber que o irmão Bruno, o babalorixá Bruno, deu um passo à frente na criação de uma casa. A primeira casa de malandro do estado do Rio de Janeiro. Então, fale sobre. É com muito orgulho a gente vindo numa conversa, numa linhagem de intolerância e falar de malandragem. Falar o conceito da malandragem. Eu tive o prazer, no dia 31 de março de 2018, fundar a primeira casa de malandro do estado do Rio de Janeiro. Malandro esse, denominado Zezinho da Viela, ao qual a sua bandeira foi hasteada, e conto com os futuros, para preservar essa bandeira, justamente para trazer e retirar o paradigma que a malandragem é ligado com ilicitude. Malandro não é ligado à ilicitude. Malandro não é ligado a questões ilícitas. Malandro é o equilíbrio. Malandro é o equilíbrio social, o dom da fala, o dom da sua ginga, protegendo o seu pavilhão.
A malandragem vem com o conceito de juremeira. A verdadeira malandragem vem com o conceito de juremeira. Se depara aqui no Rio, através das embarcações, situações até meio místicas, para a gente poder concretizar como de fato esse malandro chegou. Se depara com diversos tipos de cultura, com ex-refugiados, ex-escravos, pessoas com culturas diferentes, com espertezas diferentes. E esse malandro ligado à juremeira, ele se depara com isso. Ele começa a se modelar essa nova realidade. Muitos dizem, malandro está ligado aos morros? Sim, por conceito histórico, sim. Até porque, citando historicamente Reforma de Pereira Passos, quando é colocado, os cortiços são colocados abaixo, os negros eles têm que ir para as suas margens sociais. O que sobrou foram os morros. Daí vem o processo de favelização. O conceito da malandragem com os morros é esse. É justamente esse. A malandragem é seriedade. Malandragem não é apenas boemia, como muitos intitulam. Malandragem não é só aquilo em dizer as curvas de uma mulher. Isso não é só malandragem. A malandragem está muito além, com equilíbrio, com o dom da pacificação, o dom da fala. Ele consegue se modelar, ele consegue se camuflar em qualquer ambiente. Estamos falando de juremeira. O conceito de juremeira com o conceito carioca hoje isso é totalmente diferente. E ele conseguiu se modelar, conseguiu se reestruturar, e hoje estamos aqui falando de malandro. A representação do carioca. E essa espiritualidade a qual eu sou regido, esse senhor Zezinho da Viela, ele sempre intitulou um castelo. Ele sempre determinou um castelo. Isso foi pedido dele quando, aos 18 anos de vida, eu recebi pela primeira vez, num momento muito conturbado da minha vida. Conturbado este, eu já morava de aluguel, eu já tinha minha vida, já adulta, com falta de emprego, com grandes necessidades. Certo. E aonde esse malandro, ele aparece em minha vida, impondo determinações. E hoje, com a graça da malandragem, com a graça de toda a falange, nós montamos um anexo ao nosso barracão, na mesma rua do nosso barracão. Sim. Montamos o Rei de Ouro, a primeira casa de malandro do estado do Rio de Janeiro, onde não só assuntos da malandragem, é lá que eu atendo os meus filhos, atendo as pessoas as quais me procuram, certo, mas situações especificamente de orixá, nós preservamos e atuamos no nosso barracão. Perfeito. Então eu poderia dizer que a casa de malandro, assim, né? Sim. A casa de malandro, ela não se comunica com a casa de candomblé, a não ser pelo seu zelador, que dá continuidade, que dá seguimento aos dois trabalhos. Sim, é uma casa, é um anexo, né? Eu costumo dizer um anexo do meu barracão, né? Um anexo do Ilete Obaloia. Ele é um anexo, porque eu venho de um conceito dos meus antigos que a malandragem trazia essas questões negativas. Então, em muitos barracões, a malandragem ela foi inclusive proibida de pisar, por conta desse conceito que a malandragem ligava apenas questões ilícitas. Mas, graças a Deus, com a sabedoria dos nossos antigos, passaram essa imagem, quebraram esse paradigma de que malandro realmente só ligava com situações ilícitas, situações negativas, inclusive falta de prosperidade, pessoas com problemas com a lei, e graças a Deus, com a sabedoria dos antigos, isso foi me passado, e com a sabedoria da espiritualidade, isso está sendo transmitido, que a malandragem é muito além da boemia, que a malandragem é muito além
da madrugada. A malandragem, juremeira, curandeiro, muito curandeiro, né? Então, a fusão da juremeira com a energia de conceito de vários escravos aqui, surgiu esse malandro novo, né? Surgiu essa malandragem de equilíbrio, de sabedoria, da esperteza legal, da esperteza próspera, da ginga com proteção. É aquele que se mescla através de sua dança, que não é dança, a ginga da proteção. O Rei de Ouro ele vem para conceituar justamente isso, mostrar a verdadeira característica, a verdadeira representação histórica do que é um malandro. Rapaz, o irmão está falando da malandragem e da forma como a construção, né? A construção dessa sua casa de candomblé, e eu estou me lembrando da Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Nós todos lemos esse livro, né? Muita gente leu, eu ensino, todos não leram, deveriam, onde o rio ele desce caudaloso e ele não bate de frente com a pedra, ele a contorna até chegar à foz. Exatamente. Esse novo conceito de malandro, não um novo conceito, a forma, essa sua abordagem da malandragem poderia ser comparado ao rio caudaloso que contorna as pedras, que está escrito no livro do general Sun Tzu, se é que ele existe. Perfeitamente. É justamente a flexibilização. É o conceito de ser flexível, de observar que ali é uma pedra, por que não contorná-la? Entende? A malandragem é isso. A malandragem é essa ginga. A malandragem é a ginga. E voltando da questão de intolerância, o samba, o qual a gente hoje, nós temos o prazer de desfrutar, que era ilegal. Certo, claro. É um conceito da malandragem de uma das primeiras manifestações pacíficas do negro, que a gente toca até hoje. Bruno, quando você fala da malandragem, eu vou lembrando de uma série de acontecimentos. Eu lembrei agora do livro do Sun Tzu, da Arte da Guerra, e lembrei de um compositor fabuloso, um homem que eu nutro um profundo respeito, que nós chamamos de seu Rafael, seu Fiel, e uma vez ele cantou um samba, só um pedacinho. Ele fala que o malandro é bom pai, bom amigo, bom irmão e bom marido. Não é isso? Esse é o conceito que você busca, essa identidade que você busca na sua casa Rei de Ouro? Exatamente. Exatamente. Um dos símbolos do Rei de Ouro é o respeito e a fé. Perfeitamente. O respeito e a fé. E voltando de família, o conceito Rei de Ouro também é familiar. Não família apenas de Agé, Balé, Caraó. Não, entendo. Família espiritual. Família espiritual. Nós já vimos falado disso anteriormente. Exatamente. Né? Dos irmãos de Breno, exatamente, que são construídos numa casa de candomblé, né? Exatamente, meu velho, exatamente. E a malandragem, a verdadeira malandragem é essa. É a flexibilização social, a pacificação social, ser flexível. Falando de intolerância religiosa, uma das primeiras manifestações pacíficas, inclusive acontece até hoje, que na Marquês de Sapucaí, que é um ato de intolerância, sempre buscando, falando de nossos antepassados, falando da questão social, falando das questões de intolerância religiosa. É o conceito da malandragem. Explica-se o samba, explica-se a ginga da capoeira, simbolizando uma dança que não é dança, é uma ginga em prol da defesa do pavilhão. Perfeitamente. E, por favor, às vezes as pessoas podem estar curiosas de saber onde, como deve procurar a casa Rei de Ouro, não é isso? Isso. O Babalorixá Bruno Mota, a casa de candomblé. Coloca pra gente o seu endereço, o seu já não tem problema algum, que está aqui. Nós estamos trabalhando com toda e qualquer liberdade. A Casa Rei de Ouro, ela
ela se encontra na Rua Guarapari, número 113, bairro de Santa Terezinha, Mesquita, Rio de Janeiro. É uma casa em construção, em atividade. Ela já está em atividade. Nós temos o nosso Instagram, onde nós apresentamos diversos tipos de trabalho, diversos tipos de demonstração de como o Rei de Ouro atua, que é @reideouro01. Repete. @reideouro01. Vai passar embaixo toda a direção, o interesse, tudo para vocês que assim quiserem, só abrir lá a Voz do Sagrado Ocan Laió, vai estar a entrevista de Bruno e os endereços, tudo direitinho. Veja bem, conversamos um bom tempo, só que nós temos horários, né? É verdade. A vida nos impõe alguns limites. Hoje, tão somente de horário, mas que vai se repetir, já está convidado aqui, ouviu, Breno? Estamos te esperando aqui sempre. Mas eu gostaria de pedir, como nós pedimos em todas as nossas edições do podcast, um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, um conselho para os jovens com relação ao nosso candomblé, à Casa Rei de Ouro. Você pode abordar. O que você aconselharia ao neófito, ao novice, que hoje pela porta entra dentro do Macate Candomblé? Eu vou citar uma pessoa muito importante, uma figura muito importante, que quando eu fui raspado, o meu zelador me levou para eu pedir a benção. Eu chamava ela de Vó Palmira, do Opofonjá. E o conceito que ela me deu, eu com 15 para 16 anos, foi para que eu me dedicasse espiritualmente, tão quanto profissionalmente. O conceito dela foi esse: estude não só a religião, estude também, se qualifique, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom profissional e seja um bom babalorixá, ou o que o orixá venha a lhe determinar, né? Então esse é o conceito e o conselho que eu trago tão quanto para o meu filho carnal, quanto para todos aqueles que estão se iniciando, que são jovens. A nossa religião, ela precisa de pessoas qualificadas, com mentes abertas, para que a gente possa evoluir com o conceito antigo dos nossos antepassados, que muitos não tinham nem um ensino fundamental, mas eram muito sábios. Pegar esse conceito da sabedoria espiritual com a fusão de ser uma pessoa profissional, uma pessoa esclarecida, para a gente poder se blindar e se fortalecer diante dessas questões de intolerância. Muito obrigado. Tamo junto.